Olá, olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Estamos aqui de volta nesse tempo louco, maluco. Gente, que loucura, eu tô com frio. Vocês não estão com frio? Antes de ontem estava 35 graus aqui em Guaratinguetá. Vê se pode um negócio desse. 35 graus e hoje 19. Deixa eu ver, para falar a verdade aqui, 21. Né? Mas mesmo assim, um vento frio com uma sensação térmica muito mais baixa. Depois tem gente que não acredita no aquecimento global, nas mudanças do planeta, como aquele homem lá que é o presidente dos Estados Unidos e que se acha presidente do mundo, né? Nossa Senhora! Pois é, né? Eu fico enlouquecida quando eu posto algumas coisas na internet, algumas coisas políticas, e as pessoas fazem o seu comentário. Algumas pessoas têm tanto ódio do PT que ficaram ignorantes, porque perderam o senso crítico, colocam a sua emoção à frente, a sua emoção acima de tudo, e não sabem o que falam. Então falam qualquer bobagem, qualquer besteira. Por exemplo, num post meu aí, teve um colega amigo, né? E é uma pessoa que eu acredito que seja uma pessoa culta, conheço, né? Enfim, diz que ele falou besteira no discurso dele de abertura da ONU ontem. Foi ontem? Hoje é quarta, foi ontem, terça. Um discurso de estadista, de homem de Estado, para quem não viu, não ouviu a sessão da ONU de ontem, a abertura da sessão da ONU de ontem, é claro a diferença de uma pessoa que é estadista, que tem uma visão global, né? Um estadista tem uma visão não só do seu país, mas tem uma visão global, uma visão maior, é um chefe de Estado, né? Não só do seu país, mas enxerga outros problemas mundiais também. Diferente daquele que só enxerga não só o seu país, mas ele. O que ele faz, o que ele já fez, o que ele vai fazer, o que ele. E nós temos esse exemplo de políticos brasileiros assim, né? Que ego de político já é uma coisa grande. Mas a diferença é de um presidente de uma república e um chefe de Estado, um estadista. Essa é a diferença. Se você não sabe qual é a diferença de um presidente e de um estadista, procure aí na internet. Você vai entender o que eu estou falando. Porque acho que a emoção das pessoas a transformaram em ignorantes. Perderam completamente o seu senso crítico, infelizmente. Porque eu não gosto de você, tudo que você faz é uma porcaria. Só porque eu não gosto de você. Mas também não sei dizer direito por que eu não gosto de você, mas não gosto. É assim que a internet virou as pessoas. As pessoas perderam o seu senso crítico, né? Perderam a visão das coisas, perderam a visão de mundo, a visão de si mesma, a visão de comunidade. O mundo está muito esquisito, não tá? Tá igual o tempo virou, parece que o ser humano virou no avesso também. Bom, hoje o nosso Sintonia vai falar com uma pessoa, essa menina é deficiente visual, mas enxerga longe. Isso mesmo, vou falar com a Luciene Molina, que está aqui, vou convidá-la. Cadê você, querida? Deixa eu ver onde é que você está. Aqui, Braille. Atende o telefone. Vamos lá. Oi, 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 Neuza. oi, Lúcia, tá boa? Tudo bem? E você? Tudo ótimo, Tudo querida. Tudo. certo? Que prazer falar com você de novo. O prazer é sempre meu conversar com você. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes, pessoas que têm visão. Você nasceu sem a visão ocular, física,
mas você enxerga muito longe, hein, garota? Ah, que isso! Eu só quero saber se eu tô aparecendo para você aí. Tá. Você está aparecendo assim, só levanta um pouquinho o seu telefone que está meio Tem que que. Ah, levantar, não, tá? levantar não, abaixar, perdoe. Abaixar? Não, agora foi Peraí. muito. Baixa mais. Mãe tá aí do Baixar lado? mais? Vai. Mas aqui a gente não tá. Espera aí, não tira não, Peraí. deixa a tela aí. Tá bonito. Levanta agora, Lu. Levanta, pega. Aí. Deu Mais um certo? pouquinho. Deu certo. Perfeito. Perfeito? Escute. Perfeito. Para as pessoas que não conhecem, vamos apresentar você de novo, que tem gente que não conhece. Pode levantar um pouquinho mais, que agora sumiu sua boca. Mas peraí. Eu acho que eu tô com um problema aqui na tela, Neuza. Não, você tá só aparecendo seu nariz e seu olho. Levanta a Tá, base aí do celular. Isso. tá. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, Neuza. Não, tá bom assim. Não, não precisa não. Olha, agora apareceu sua boca aí, ó. Agora apareceu, mas acho que não tá enquadrado. É, Peraí, tá um pouquinho para a direita. Vamos arrumando aqui peraí. no ar. A gente faz assim. O A Faustão gente arruma no fazia. ar. A gente É. agora que tá uma beleza. Gostei. Ah, Aí, tá. É que tem ajudinha aqui, tem aí, ajudinha de um oi mãe. Tá amigo bom, mãe. aqui. Aí, Vai mãe. lá, Aí, ó. mãe. Ó. Tá bom. Aê, Deu maravilha! certo? Certo, certo, tá bonitona. Tá aí, aí, assim tá bom. Tá bom? Luciene Molina, conta um pouquinho para nossa história. Mas ela não para com o telefone, não tem Não para sossego. com o telefone. É, peraí. Não deu. A mãe falou que não deu Ô, ainda. mãe, o que que foi? Aí, mãe, tá bom, pode, deixa o Ela falou telefone que tá quieto bom. aí. Aí, ó. Aí, Tá bom. a Tá. mãe é Beleza. perfeccionista. É, É, eu vou ter que ficar segurando aqui o suporte, porque se eu soltar ele desce. Mas se assim tá bom, tá ótimo. A gente já tinha treinado antes, mas o enquadramento do Instagram é diferente do enquadramento da é, câmera. É bem diferente. diferente, sim, É, é. mas tá Mas ótimo deu, assim, tá tá bom. ótimo. Dá para falar Então e vamos que segurar? vamos. Dá para falar e segurar. Aqui a gente é Então multiuso. tá bom. Bom, para quem não conhece, Luciene Molina é professora de Braille. Ela é, como que eu posso dizer, aquela pessoa produtora de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, né? Ela prepara uma cidade para quem não enxerga como andar, ela prepara um estabelecimento público para que uma pessoa que tenha deficiência possa transitar tranquilamente e ter uma maior independência possível. Falei certo? Certíssimo. É isso? Perfeita. Pois é, para quem não sabe, Luciene fez isso na prefeitura de Caraguatatuba. Uma pessoa deficiente hoje entra na prefeitura de Caraguatatuba e sabe direitinho para onde vai, o que que faz, o que que não faz. É isso? Isso, Neuza, correto. E a gente pode falar um pouquinho disso e um pouquinho de outros trabalhos também que eu tenho desenvolvido com acessibilidade, e que também está sendo fruto de pesquisa. Ontem eu fiz a minha qualificação no doutorado também Maravilha. falando sobre acessibilidade. Então, eu acho que é uma conquista para todos nós que temos deficiência visual, que trabalhamos na área da acessibilidade e inclusão e que queremos conquistar um espaço mais inclusivo e acessível, né? E eu acho muito legal que você dê essa oportunidade para a gente falar sobre esse tema, que é um tema tão potente, mas um tema ainda tão escondido, né? As pessoas não falam muito sobre isso, e quando falam, é de uma forma muito pontual, né? Ô, Hoje eu li Luciene, um. conta uma coisa para mim, porque todo esse trabalho que você tem e que outras pessoas têm, e né, pessoas deficientes ou não, que trabalham com Sim. isso, que querem fazer inclusão de pessoas, a grande barreira é o bendito político com má vontade ou ignorante, não é? Acho que a grande barreira se resume na barreira atitudinal, porque a barreira atitudinal é quando as pessoas
né? O poder público materializado na figura de um político, por exemplo, ou materializado numa figura pública, não entende o real motivo da gente cobrar acessibilidade, da gente querer fazer acessibilidade, né? A Claro, política ele pública pega, ele acha que não precisa. a política pública é bem complexa quando ela lida com essas situações de acessibilidade, porque a gente ainda tem aquela imagem, né, arraigada, aquela imagem fechada de que fazer acessibilidade custa dinheiro, de que fazer acessibilidade custa caro e precisa mexer no Ignorância. bolso. E, na verdade, o primeiro passo para que a acessibilidade aconteça de fato é quebrar a barreira atitudinal, é olhar para a pessoa com deficiência como um cidadão daquele lugar, daquele espaço laboral, daquele espaço escolar, daquele espaço físico, territorial que ocupa, né? Nós aqui em Guará ocupamos esse espaço territorial como cidadãos guaratinguetaenses que somos, mas é quebrar essa barreira atitudinal para a pessoa olhar para a pessoa com deficiência, como consumidor, como potente na condição de trabalho, na condição de estudo, para que a pessoa com deficiência possa frequentar um espaço público, para que ela possa usufruir do turismo da região. A região nossa é uma região turística, Uhum, né? E a uhum. gente precisa pensar não só em nós que moramos aqui, mas em quem vem visitar a nossa cidade. Nós precisamos acolher essas pessoas também. E o grande erro quando a gente fala em política pública, né, e eu não falo territorialmente aqui, somente do município de Guará, mas eu falo como um todo, é desenhar uma política pública para a pessoa com deficiência sem inserir a pessoa com deficiência nessa proposta, né? A gente precisa Eu entender. falo o que você precisa, mas eu não pergunto para você o que você precisa. Não, não pergunta o que precisa, não coloca uma pessoa, um profissional com deficiência para fazer uma assessoria que realmente faça valer aquele investimento. Então, são pontos que a gente precisa pensar para a gente poder envolver essas pessoas e ter mais qualidade nesses serviços, né? O desenho de política pública é isso. É a gente planejar, mas a gente sabe que mesmo planejando, a gente precisa envolver os responsáveis por isso acontecer, né? E as pessoas com deficiência estão aí. A gente tem uma frase que foi muito celebrada no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, da ONU, na década de 80, que é a célebre frase: nada sobre nós sem nós. E Isso. isso fala muito do empoderamento de pessoas com deficiência, né? Do protagonismo de pessoas com deficiência, para que as coisas realmente aconteçam. Não adianta eu fazer algo que a pessoa com deficiência ela não vai usufruir e não vai ter sucesso ali. Então, quebrar essa barreira atitudinal, é olhar para a pessoa com deficiência como parceiro nessa proposta e não apenas como receptor passivo de uma política pública. Guaratinguetá é uma cidade predominantemente de direita e cá entre nós retrógrada, não é? Um pouco retrógrada. É difícil você falar com alguém que está numa posição de poder que ela entenda a necessidade de fazer isso para proveito da própria cidade. A primeira fala que eles falam é como você falou agora há pouco, não tem dinheiro. Essa visão de que não tenho dinheiro para fazer essas coisas. Não ouve o que é, não pensa no que é, não consegue enxergar ali adiante que pode ter um retorno, né? Porque só entende duas coisas, retorno econômico e de voto. Então você vai ter o retorno econômico e vai ter o voto também. É um político tacanho que pensa assim, não é? Nós É, parecemos que vivemos no século XVIII aqui em Guaratinguetá ainda. Não é possível uma coisa dessa. mas assim, eu sou otimista de natureza, então a gente percebe
que nós temos, né, em ambientes mais conservadores, a gente tem uma grande oportunidade de virar o jogo, né? Se a gente tiver o acesso correto às pessoas, se as pessoas realmente olharem para o que podem fazer e o que pode acontecer de positivo, porque as pessoas com deficiência, elas são consumidoras. Pessoas com deficiência movimentam mais de 2 bilhões por ano. A gente Olha tem só, uma a gente tem não uma pode. pesquisa anualmente que mostra a acessibilidade dos sites no Brasil. E sites e aplicativos no Brasil. E esse último ano de 2025, nós detectamos, né, através dessa pesquisa, que apenas 2,9% dos sites e aplicativos aqui no Brasil são acessíveis. Então, a gente tem aí 97% de oportunidade de mudar esse jogo. E quando a gente fala de municípios, quando a gente fala de territórios, a gente também tem essa oportunidade. A gente só precisa que haja realmente a consciência de que as pessoas com deficiência, elas podem gerar lucro, sim. Elas podem Vou fazer uma consumir pergunta para você. produtos. Ué. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já foi convidado alguma vez para fazer parte de uma reunião do Conselho de Turismo de Guaratinguetá? Aqui em Guará, não. A minha Aqui em atuação é um Guará, pouco não, né? fora. Aqui em Guará, não. A minha atuação é um pouco fora daqui, né? Eu comecei o meu percurso profissional no município de Lorena. Eu percorri várias cidades aqui do Vale do Paraíba. Ganhei uma premiação estadual pela cidade de Tremembé, capacitando os professores lá. Já atuei também na capacitação de professores em Cruzeiro, em Taubaté, em Ubatuba, em Caraguá, que foi, né, que a gente Bom, começou é. essa live durante 4 anos lá com a Ive Malerba, e eu sempre falo que a Ive é a figura de gestor público que acredita na pessoa com deficiência, né? Ela voltou para a Secretaria da Pessoa com Deficiência agora nessa gestão, e ela está à frente de toda a política pública voltada para pessoas com deficiência novamente. Mas aqui em Guará, Neuza, eu nunca tive a oportunidade. Eu acho que, enfim, Como é que não pode uma criticando a coisa política dessa? daqui, mas nunca olharam de fato para profissional que eu sou. Então, assim, até então eu estou fazendo os meus trabalhos e colocando as cidades, crescendo a acessibilidade para cidades para fora daqui, embora eu seja uma filha de Guará e eu tenha muito carinho por Guará. Então, fica Olha, aí, né, a minha crítica, entre aspas, mas é isso. Eu acho mas é que isso. em cada espaço que a gente está, a gente ocupa diferentes posições, né? Aqui em Guará, a minha posição, por enquanto, é apenas de munícipe. Em outros municípios, eu posso realmente mostrar para que eu vim, o que eu sou capaz de fazer e o que a gente é capaz de fazer juntos. Maravilha. Olha, Jesus Cristo não pôde fazer milagre na terra dele, que ninguém acreditou. Não. Você também. É inacreditável. Quem sofre são as nossas crianças com deficiências nas escolas e tudo mais. Mas, ô Luciene, olha, você capacitou professores em Lorena, ou seja, eles estão aptos agora para dar aula de braille para crianças lá com deficiência, é isso? Eu já capacitei professores em vários municípios aqui da região, Neuza. Eu já capacitei professores em Lorena. Lorena, eu fiz vários cursos de capacitação, de aperfeiçoamento para professores. Tremembé, Taubaté, Cruzeiro, Ubatuba, Caraguá. Aqui Você já em falou, Guará, mas o que eu quero saber é, você ensina os sim, professores a lerem em sim, braille sim, e ensina os professores a ensinar as crianças que sim. precisam? É todo um Aham. processo pedagógico bastante elaborado, porque a alfabetização Aham. Braille, embora faça parte de um processo de alfabetização e de letramento, tem as suas particularidades. Então, eu ensino o professor da educação básica a entender as especificidades do aluno com deficiência. Então, esse professor, ele aprende a ler e escrever em Braille e aprende como ensinar esse aluno com deficiência, como transmitir esse conhecimento, como fazer as adaptações de materiais, como realizar a questão da estimulação
tátil, Uhum. né? Porque a gente precisa desenvolver bastante a percepção sensorial. Então, o Aham. curso de Braille, ele é muito mais abrangente do que a própria leitura escrita, né? A gente vai entender quem é Perfeito. esse aluno com deficiência e o que esse aluno com deficiência precisa nesse processo de alfabetização. E é bem Só uma bacana porque pergunta. a gente É. chega, os alunos, os professores, eles olham para o Braille e falam assim, gente, eu não vou conseguir aprender, é muito difícil. E duas, três, no máximo 4 aulas, já está todo mundo lendo e escrevendo Braille ali, é muito Que legal. maravilha, que maravilha. Escute, e nós temos livros didáticos em braille? Temos. O Ministério da Educação, ele disponibiliza livros didáticos. Hoje, o programa de livro didático, né, o PNLD, o Programa Nacional de Livro Didático, ele distribui livros no formato digital, né? Mas ele também distribui formatos de livros para serem impressos em impressoras Braille. Por quê? Porque os municípios, eles recebem do governo federal os equipamentos, né, para compor as salas de recurso multifuncionais. Então, ele recebe reglete, punção, impressora Braille, que é um equipamento caríssimo, ele recebe computadores. Então, a partir desses equipamentos que o Recebe do governo Ministério da federal Educação. recebe É o governo para a federal que ninguém educação, gosta dele. É o governo que ninguém gosta. então, ele É. distribui para essas salas de recurso, e essas salas de recurso ficam responsáveis por fazerem, por produzirem, por imprimirem esses materiais. Sei. Então, isso De acordo com a sua fica demanda, né? de acordo com a Olha, nós demanda e precisamos de com o uma professor. impressora, né? Sim. O que que é esses dois nomes que você falou antes da impressora? Equipamento. Reglete e É, punção, eles são equipamentos de produção da escrita Braille de forma manual. Então, é como se fosse uma régua vazada. O punção, ele é pontiagudo, tá? Ele é um instrumento pontiagudo. E a partir dessa régua e desse instrumento pontiagudo, a gente vai furando o papel no padrão do relevo do do Braille, Braille. vai escrevendo. Ah, Vai sei. escrevendo Parece ali. um estiletezinho. Eu me lembro do Parece um Marcos fazendo prova estiletezinho. comigo. Eu fui colar do Isso. Marcos. Ah, não deu para colar, né? Eu fui colar do E Marcos na faculdade, que eu não sabia. Perguntar, Marcos, deixa eu ver. Ele falou, pode ver. Uma página em branco. ai, que ótimo. Olha, confesso, gente, confesso que eu fiz isso na faculdade. Mas eu ri muito porque foi exatamente. Agora eu entendi, é uma reguinha mesmo que É tem uma o régua, alfabeto sim, braille, né? E sim, vai furando assim com uma espécie de estiletinho, é isso? Uma de um canetinha, estiletinho, estilete. um estilete, uma agulhinha pontiaguda, é como Aham. se fosse um preguinho Sei, mesmo. sei, sei, Isso. sei. E Mas é olha, bem. fale. Diga, diga. Não, mas bom, isso é básico e toda pessoa com deficiência tem que aprender, né? Nós, infelizmente, não temos ainda muita literatura em braille, né? Livros comuns, né, que são publicados e editados, mas tem o áudio, né? Tem o vídeo, o livro áudio também, que pode ser usado. É. A gente Agora tem eu quero vários saber. formatos de materiais, né, que podem ser Ah, usados por essas crianças com deficiência, mas, de fato, nada vai substituir a alfabetização Braille. Então, assim como toda criança que enxerga, ela vai passar pela alfabetização regular com a letra cursiva, né, com a letra manuscrita, a pessoa com deficiência visual, ela precisa passar pelo processo de alfabetização em Braille, né, para ela certo. desenvolver todas as habilidades motoras, conceituais de uma criança que enxerga. E a criança que não enxerga, ela vai fazer isso através do Braille. Então, usar os outros materiais são muito bem-vindos, né? Livros em áudio, os recursos de É, tecnologia de leitores de tela, eles são importantes, mas é importante a gente frisar que a alfabetização em Braille, ela precisa acontecer, ela não pode ser negligenciada, porque o que a gente está vendo muito por aí é as facilidades da tecnologia substituírem a necessidade da alfabetização em Braille. Então, o professor ele acha muito mais fácil, por exemplo, ele dar um material falado para o aluno ou ele sei, disponibilizar um computador para o aluno do que fazer uma alfabetização Braille realmente que ou ele possa seja, a compreender criança as não vai saber letras. escrever em braille, não vai saber ler em Não, braille, ela só vai não. ouvir.
ela só vai ouvir, ela vai Ensinado, se tornar um ouvinte, né? vai se tornar um É, ouvinte. vai se tornar um ouvinte. Então é importante a gente agregar a tecnologia, mas a gente não esquecer do Braille. A gente fez um trabalho bacana aqui, Neuza. Eu falei que eu É. nunca trabalhei em Guará, mas de fato nunca trabalhei em Guará, mas por intermédio da Fundação Dorina, que é uma instituição que Hum. existe lá em São Paulo desde 1946, que foi fundada pela Dorina de Gouveia Noio, uma jovem que ficou cega aos 17 anos e foi a primeira pessoa que cursou o magistério e conseguiu o diploma de um curso de magistério aqui no Olha, Brasil. Então, ela lutou naquela para que a época, hein? educação, naquela época, sim, É, e ela lutou para que a educação ela fosse mais inclusiva e ela criou a Fundação do Livro para o Cego no Brasil, que hoje é a Fundação Dorina em São Paulo. E a é. Fundação Dorina tem um projeto muito bacana, que inclusive eu faço parte da equipe de coordenação desde 2019, e Olha só. a gente faz formação para os professores dos municípios que são participantes do projeto, e a gente distribui, né, a Fundação Dorina distribui os kits da Lego com Braille. Então, o que, que é isso? A Fundação Dorina tem uma parceria com a Fundação Lego da Dinamarca, que é aquele jogo de montar, sabe? De Sei, pecinhas de é, montar. é. E fizeram um jogo da Lego com as pecinhas que tem letras em Braille. Então Olha que tem o bárbaro. relevinho da letra em Braille na pecinha e tem a letra correspondente em tinta também para o professor que não sabe Braille conseguir acompanhar o aluno. E a Fundação Dorina, ela envia os kits para os municípios e, em contrapartida, também faz a formação desses professores nesses municípios que são parceiros, né, que fazem o Aham. cadastro, para ensinar a usar essa tecnologia, para ensinar a usar o kit Lego Braille Bricks para incluir, né, os alunos com e sem deficiência A numa fundação proposta cede isso para lúdica. os municípios, A dá isso para os fundação municípios dá, a e fundação dá dá, o é profissional gratuito. também para orientar, para. É gratuito, tanto a distribuição dos kits quanto a formação. Então, a gente faz toda a formação dura 100 horas e Guará foi contemplada em 2022 por essa formação. Então, foram 48 kits enviados e 90 acho que 90 e poucos profissionais envolvidos no segundo semestre de 2022. Então, Guará foi contemplado por esse projeto da Fundação Dorina, que é o projeto Eu de espero que formação de esteja sendo usado educadores. até hoje, não? Eu também espero. Eu não tive notícias depois, mas a gente espera que esse material ele esteja sendo usado e ele possa servir de né, muitas possibilidades pedagógicas para o professor, porque não é só para o aluno com deficiência visual, né? O Lego É, Braille Bricks ele tem a função de alfabetizar, mas ele tem a função principal dele lúdica, né? É poder brincar com o material brincar e e poder aprender. aprender que existe um alfabeto, né? Que também é Uhum. um alfabeto em relevo para pessoas com deficiência visual. Todo mundo junto pode aprender e pode brincar. Olha que maravilha. Você tem noção de quantos alunos deficientes nós temos em Guará? Ô, Não dá para Neuza, saber não, esse levantamento. eu não tenho esse levantamento. Até fiquei sabendo que o censo da pessoa com deficiência está acontecendo aqui no município. Não chegaram aqui em casa ainda, ninguém bateu na minha porta. Mas conversando com algumas pessoas do conselho, o censo ele já está acontecendo. Eu acho que a gente vai conseguir mensurar a quantidade de pessoas com deficiência melhor aqui no município. Eu tive informação, isso é extraoficial, eu não Hum. posso afirmar com exatidão. Seriam 11 crianças em fase escolar. Só que a gente também precisa pensar, Neuza, nos adultos, porque a cegueira ela atinge muito mais o adulto, que ele perde a visão ou por alguma patologia, por alguma doença, por algum trauma, um acidente. E esses Aham, aham. adultos, eles também precisam de acolhimento, eles também precisam de um trabalho focado e voltado para uma reabilitação.
né? E Porque é uma mais pessoa que difícil ainda, né? Você que é, enxergou e de repente passa a não enxergar mais, porque a criança sim, vai aprendendo desde criança mais facilmente, né? sim, Acredito eu, não sei. Você, é. você perdeu sua visão ou nasceu sem visão? Eu nasci com baixa visão, Ah, eu fui alfabetizada usando recursos com letras ampliadas, lupas. Eu aham, tive um apoio bem bacana da família, da escola. Esse processo foi muito positivo na minha vida. Eu acho que eu cheguei até aqui por conta de toda essa estrutura positiva que eu tive. E eu fui aham, perdendo a visão, gradualmente. Então, eu sei. transitei da baixa visão até a cegueira. Mas isso que você falou faz muito sentido e é o que eu ia complementar, porque a criança, quer queira ou não, ela tá ali dentro da escola, ela vai receber um suporte, né? A Aham, gente espera que seja um suporte adequado e seja um suporte que realmente possa atendê-la. Mas o adulto que perde a visão, né, de repente, é. ou que ficou, ou que perdeu, né, um pouco dessa capacidade de enxergar, ficou com baixa visão, ele vê a sua vida totalmente desestruturada, porque 80% de toda informação a gente recebe pela visão. E quando essa informação ela para de chegar pelas vias naturais, a gente precisa achar um caminho alternativo. E aí que a política pública entra. De que forma Exato. a política pública poderia ajudar essas pessoas com deficiência a se integrarem, se incluírem, a participarem da sociedade. Aqui em Guará a gente tinha uma sala que funcionava a princípio dentro do Fundo Social. Quando eu aprendi Braille, eu aprendi pelo município aqui, então sou muito grata por isso. A gente tinha uma única professora aqui que fazia Que ano foi isso, a hein? alfabetização Braille. Eu aprendi Braille em 97, 98, por aí, eu tinha 13, 14 anos. Então, Sei. a gente tinha uma professora muito bacana aqui, que fazia essa alfabetização Braille por meio de uma sala no Fundo Social. Na sequência, essa sala ela foi para dentro da escola Broca Meirelles, e em Hum. 2017 essa sala foi descontinuada. Por quê? Acabou? Porque acabou. A prefeitura não conseguiu justificar a presença dos alunos adultos dentro do sistema escolar regular. Então, esses alunos ou eles tinham que estar matriculados no EJA ou Sei. não tinha verba para mantê-los dentro da escola, né, do sistema escolar dentro desse projeto. E aí a sala foi extinguida, a sala realmente fechou. Os caras E, roubam, vou falar tudo direito agora, os caras roubam dinheiro público até não poder mais e depois diz que não tem dinheiro. Tudo nesse e a país é maioria assim, desviam é, dinheiro para tudo quanto é lado. Não pode falar roupa, né? Porque senão. "Ah, você está dizendo que eu estou roubando. Não, querido, desculpe. Você desviou, assim, desviou o curso do dinheiro. Né? E depois diz que não tem dinheiro para as coisas que precisam. Esse é o Brasil. Hoje eu estou irritada com esse país. e aí essa sala Não, por fechou. política. É. E, infelizmente cada um foi para o seu canto, né, Neuza? Viver a sua vida, ficar dentro de casa muitas vezes, por falta de estrutura, até estrutura urbana, e toda a estrutura que você já conhece, que aqui em cidades do interior a gente realmente enfrenta algumas barreiras físicas e arquitetônicas, culturais, né? O próprio acesso à cultura, né? A pessoa com deficiência, ela não tem hoje, né, vontade de sair de casa para acessar um evento cultural, porque não tem audiodescrição para ela, ou é feito de uma forma que não vai atender essa pessoa, enfim. E aí É. cada adulto, né, atendido por essa sala foi para sua casa, e isso ainda é algo que me traz, né, muita tristeza, né? Muito desamparo da política pública para os adultos, né? Porque eu É até verdade. entendo que a educação ela não conseguiu justificar a permanência deles ali, né? A educação ela tem a verba e essa verba é bastante fechada, mas o acolhimento ele pode acontecer em outros setores, né? A gente sabe que Um isso é pouco de boa possível. vontade, essa verba Sim, acontece. Com um pouco de boa acontece. vontade, essa verba acontece. Porque dinheiro tem, não tem? Dinheiro tem. Tem sim. Só que Sim, muitas vezes esse dinheiro é mal aplicado.
Aqui, nós vamos falar de Uhum. política aqui, educacional, a gente não acaba. Eu convidei A você gente para não falar desse acaba. óculos que está aí na sua cara. Mas é isso, Neuza. E assim, esse óculos, ele Conta para mim, traz. eu vi um post seu dizendo que você foi comprar uma roupa e estava enxergando a etiqueta. Que história é essa? Que óculos mágico Nossa. é esse que você está aí no rosto? Hoje a inteligência artificial, né, quando ela é usada para o bem, ela traz muitos benefícios para a gente, né, que não enxerga, e para pessoas que têm qualquer outro tipo de deficiência. E esse é um grande exemplo, né, de que a tecnologia, de que a inteligência artificial, ela pode agregar valor na nossa vida, né? Então, o que que o óculos faz? Ele é um óculos da Ray-Ban com a tecnologia da Meta. E esses óculos, eles descrevem os ambientes, eles leem livro. Peraí, vou arrumar aqui o celular de novo. É. Pronto, tá Ó, bom? tá bom. Eu Eles estou me vendo descrevem. na lente. Aí tá bom, Isso, mãe. Assim tá ficou bom, bom. tá ótimo. É. Eles descrevem cenários, eles descrevem o Por ambiente, exemplo, eles você está olhando agora para o celular aí, falando comigo, ele diz o que para você? Ele tem um foninho aí no ouvido? Ele tem um foninho no ouvido. Então, aqui na lente esquerda, ele tem uma câmera. Na lente direita, ele tem uma luz LED que vai piscar cada vez que eu Estou faço vendo. uma captura. Ele piscou, eu fiz ele piscar. E na haste direita, ele tem alguns controles. Então, se eu bato o dedo na haste direita, eu posso atender uma ligação, eu posso aumentar o volume, diminuir o volume. Eu tenho várias funções que ele faz. E além de que ele pode descrever para mim e eu posso descobrir as informações com ele. Que É, por, bárbaro exe isso! Vai, por vai dar exemplo, o exemplo. eu tenho duas caixinhas aqui. Ai, não estão mais aqui. Estão. A mãe tirou as caixinhas daí. Eu tenho duas caixinhas, certo? É, De gelatina. Essa e essa, tá? certo. Eu quero saber qual é a de morango. É. Então, eu aponto o óculos e falo: Ok, Meta, olhe e leia de qual sabor é essa gelatina? É. A gelatina é de sabor abacaxi. Ele falou para mim: a gelatina é de sabor abacaxi. Eu Nós vou colocar, ouvimos, eu vou nós colocar ouvimos. eu vou colocar um microfonezinho meu aqui bem perto dos óculos Não, mas a gente ouviu bem, a gente ouviu ouviu? bem. Então eu vou Ouviu. fazer com a outra gelatina, tá? Vamos Vai ver. lá. Ei, Meta, olhe e diga de qual sabor é essa gelatina? A gelatina é de sabor morango. A gelatina é Ouvimos. de sabor morango. Que bárbaro! Olha que bárbaro! Então, você pega Você, na loja, por exemplo, você pegou uma peça de roupa e perguntou para OK Meta qual o tamanho dessa roupa. Eu perguntei a cor da roupa, a É, princípio, e depois eu falei para ela ler a etiqueta. Aí na etiqueta ela me falou o tamanho e ela falou também o valor da roupa. Então, olha a que gente, coisa. sim, a gente pode, por exemplo, ir no supermercado e numa prateleira pedir para ele identificar onde que está, por exemplo, o sabonete que a gente quer usar ou o shampoo que a É, gente quer usar, uma determinada marca. E ela vai sei. identificar e a gente pode pedir para ela ler o valor daquele produto nas etiquetas. Então ela Então, vai você vai rastrear e passando vai o olho, vai encontrar. movimentando a cabeça, você vai Sim, movimentando a cabeça, passando o sim. olho e ela vai te falando. E eu vou perguntar, eu tenho que perguntar. Por Sei. enquanto, Neuza, eu tenho que perguntar. Essa É, função de que a gente chama live ao vivo, né, que é essa de passar e ele já ir rastreando sozinho, já é. está disponível em algumas regiões dos Estados Unidos e do Canadá por conta de algumas limitações do idioma. Esses óculos aqui, eles começaram a falar em português terça-feira passada. Até então, eu estava usando ele no idioma espanhol, porque ele não estava disponível no Brasil. Então, a gente tinha que fazer uma gambiarra, ter uma conta americana, usar uma VPN para se conectar e simular uma conexão lá nos Estados Unidos, para a gente conseguir usar em É. espanhol.
E na semana passada, na terça-feira, liberou o idioma português. E assim, foi uma sensação entre todo mundo, né? Que Eu maravilha! reuni algumas pessoas, então várias pessoas viram eu usar os óculos, né? Eu já uso esses óculos já há uns 4 meses. E eu reuni num grupo de WhatsApp. Então, nós temos hoje 17 pessoas com deficiência visual do Brasil inteiro usando esses óculos como recurso de tecnologia assistiva, porque na verdade eles não foram feitos, eles não foram concebidos para pessoas com deficiência, eles foram feitos para influencer, para postar em rede social, porque é um óculos em parceria com a Meta, né, que é a dona do Facebook e do Instagram. Então Ah, eles foram então foi feito feitos, para influência. O que que eles influência vai foram fazer com esse óculos? o influencer, ele vai fotografar, então se a gente apertar o botãozinho aqui, ele fotografa. Se a gente Ah, apertar e segurar, ele vai filmar, vai fazer um vídeo de 3 minutos. E eu posso fazer uma live, live mesmo, vídeo. né? Isso que a gente está Aham. fazendo, um vídeo ao vivo no Instagram. Então, esses óculos, eles foram feitos para postar na rede social. E quando a inteligência artificial foi integrada nesses óculos, as pessoas com deficiência visual começaram a fazer uso disso, né? Para Você que sabe que eu os. tenho um medo dessa mulher, né? Nessa tal inteligência artificial. É. Mas tem esse lado dela que é maravilhoso, olha. Ela está integrada e está fazendo você. Eu sei que você tem uma autonomia bastante grande, né? Você foi treinada e teve esse respaldo. A sua mãe está com você, parceira, seu pai, todo mundo, né? Sempre. São parceiros seus aí. Mas essa autonomia agora aumentou mais ainda, né? Mas é muito E, diferente, Neus. Assim, eu sou muito grata porque eu sempre enxerguei o mundo pelos olhos de alguém, né? Dos meus é, pais, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Então, eu sempre emprestei o olho de alguém para eu enxergar alguma coisa. Mas você ter um equipamento, uma tecnologia vestível que está ali integrada ao seu corpo e que você pode interagir com ela, te dá uma outra experiência, né? que É diferente maravilha. de outra pessoa te falar. Esses dias eu estava vendo o pôr do sol, a gente passou ali pela Ponte Nova. A mãe É, olhou e falou assim: Nossa, que lindo o pôr do sol. E ela adora esses desafios, né? Ela é. parou o carro ali próximo, né? Ali na Vila Paraíba. A gente foi a pé até o meio da ponte para a gente poder ver, para eu poder ver o pôr do sol com a Meta, né? E aí, quando eu pedi para a Meta descrever e que ela ouviu, ela falou: eu enxergando, eu não prestei atenção em metade dos detalhes, nem metade dos detalhes que ela descreveu. Então, mesmo tendo visão, as pessoas Aham, às vezes deixam detalhes para trás, né? E esses certo. detalhes é que fazem parte aí da nossa construção imagética. A gente vai construir essa imagem a partir dessa relação com as palavras que ali ela está falando para gente. É uma experiência muito, muito boa. Mas assim, eu tenho que deixar muito claro que não substitui a visão. Então, É, muita gente fala assim: nossa, você voltou a enxergar. A sensação de fato é que a gente está enxergando, mas não substitui a visão. É uma tecnologia, é uma inteligência artificial. Ela falha? Falha, como qualquer tecnologia. Até o ser humano falha. Tem uma amiga que falou para mim: mas será que se eu colocar um gráfico para ele descrever, ele vai descrever certo? Eu falei: então, pede para alguém que não sabe matemática ler um gráfico para você. É fato de que existe uma chance grande da pessoa errar a leitura desse sem gráfico. Por dúvida quê? Porque não nenhuma. faz parte da área dela. O humano erra, a inteligência artificial também erra. Então, nós não estamos Mas erra isentos menos, né? disso, né? E É. é super bacana, ô Neuza, mas a gente também precisa destacar aqui, né, como é um programa que vai ser assistido por várias pessoas e ele é público, é importante a gente destacar, além de Esse que ele não programa devolve. desculpe, você está falando do nosso programa. Eu pensei que fosse do programa do óculos. Não, não, do nosso programa. O nosso programa Ah, ele vai sim. ser assistido por várias Vai, pessoas. E aí vai. eu quero deixar a mensagem de que, Perfeito. além dele não substituir a visão, ele também não substitui a necessidade da alfabetização em braille, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Isso. Já existia outro modelo de óculos, outro formato de óculos antes do da Ray-Ban, tá? É. Que não tem inteligência artificial e que é algo que
muitos municípios têm investido, né, para fazer a doação para os alunos, para a Sei. escola pública, enfim. Então, é Os importante alunos também usarem deixar na claro escola só. os alunos Certo. usarem na escola. É importante também deixar claro que esse óculos da Ray-Ban Meta não são os óculos que as prefeituras fazem a doação para os alunos. O sistema ele é diferente, o projeto ele é diferente e o objetivo de uso é diferente, tá? Esses óculos aqui, eles não fazem só a leitura de um livro, de um Uhum. papel. Eles fazem muito mais do que isso. Eles leem, Sei. inclusive, manuscrito. Esses dias a mãe escreveu um bilhetinho no papel que eu queria treinar, ele leu o manuscrito. Ele leu a letra de Olha médico. que Eu bárbaro. fui na minha E médica, peguei os um adquiridos guia de pelas exame. prefeituras só leem os livros. O distribuído pelas prefeituras, eles têm uma limitação de tecnologia, eles não têm inteligência artificial Sim. e eles leem os livros, eles leem letras impressas, Impressas. eles veem Aham. rostos também, né? A gente fotografa ali e ele decodifica, ele mostra quem é a partir do momento que gravou e vê cor. Só que, Neuza, eles são muito caros. São Os caros? óculos. Peraí, peraí. Ok, meta, Ela está falando com pausar você. notificações. Avisos de mensagens pausados por Parece um 1 hora. ponto de televisão no ouvido aqui, o chefe É, falando, né? pausar notificações. Esses óculos que eu estou falando para você, que os municípios ofertam para os É, é. estudantes das escolas públicas, eles são muito caros. Eles chegam a custar 17 mil reais. Ô, Então, é um louco! investimento altíssimo. Ah, é. Para o poder público, ele é um pouco mais barato, mas para a pessoa física, ele já chegou a custar até 17 mil reais. Então, assim, Ô, é um louco. investimento muito alto. E a Tá pouco tecnologia custo-benefício baixo. e a tecnologia não acompanhou o avanço que a inteligência Uhum. artificial trouxe. Sei. Então, eu estava falando que o Ray-Ban, ele lê livro, ele lê manuscrito, mas muito mais do que isso, ele descreve. Ele descreve mapa, ele descreve uma figura, ele descreve um Escreveu o pôr do quadro. sol. Ele descreve o pôr do sol, ele descreve a pessoa, a roupa que a pessoa está usando. Então, Aham. ele traz a possibilidade de você interagir com o espaço que está ao seu redor. Eu vou fazer um Puxa, teste aqui. esse aí é muito mais caro, então, hein? Esse que Esse você. daqui não, não, esse daqui não. Esse daqui vai chegar aqui no Brasil por R$ 3.469. É um Como é valor que é? alto? Por É 3 um valor. mil, 4 mil 3, no máximo, 400. prefeitura compra de 17, 14, 17. Sim. Tá esquisito isso, não tá? Então, aí, Neuza, as pessoas falam para mim, mas é um valor alto ainda, né? R$ 3.500 é um valor alto. Para muita Concordo gente que é. seja um valor alto, para muita gente é. Mas se a Para mim, gente for pensar que uma receita de um óculos de grau multifocal numa ótica não fica em menos de R$ 2.000, na maioria das vezes, e verdade. esses óculos aqui, eles trazem uma tecnologia que vai devolver e que vai trazer autonomia para a gente. É um valor caro, mas é um valor que está dentro de propostas do uso de qualquer tecnologia. A gente vê valores de celular aí muito maiores do que isso. Eu Sem concordo que nem dúvida todo mundo nenhuma. pode ter Esse, acesso. esse custo-benefício é bem feito, é bem pago. É É um bem pouco caro, pago. mas não um absurdo de 14.500, 17. Isso é absurdo. E para pouca utilidade, digamos assim. Né? Sim, sim. Né? Então, eu sempre falo, a minha crítica, e não só a minha crítica, né? Porque a gente tem um manifesto sobre o uso desses outros óculos, falando sobre os benefícios e os malefícios nos processos de alfabetização, porque a gente volta a falar naquilo que eu falei antes, né? A É, entrega dos óculos para uma criança não pode substituir a alfabetização Braille. não, E a gente não. vê muito isso acontecer, sabe? Então, talvez não seja nem pela tecnologia mais limitada que os óculos têm, mas pela possibilidade que ele vai tirar da criança ser alfabetizada em braille, muitas vezes por conta das facilidades
é, que ele traz, né? De Exato. leitura em áudio, enfim. Então a gente tem que ponderar. E aí a gente volta naquilo que a gente falou no início, né? É importante a consultoria de uma pessoa com deficiência em todos esses processos, né? Não Exatamente, só na exatamente. aquisição de produtos, né? Agora, Mas na esse óculos elaboração que de você está propostas. usando, você comprou fora do Brasil ou comprou aqui? Eu comprei fora do Brasil porque na época que eu comprei, eu Não já tinha uso há aqui. uns 4, 5 meses, não estava Uhum. sendo comercializado aqui, tá? Mas já A chegou? partir já chegou. Chegou, hoje é quarta? Ontem. Hoje é. Ontem já estava disponível nas óticas Olha, Ray-Ban e em algumas outras óticas Brasil afora. Então, eu já tenho 2 amigos que compraram ontem já aqui no Brasil, mas quando eu comprei, eu precisei trazer lá, alguém trazer para aham, mim lá dos Estados Unidos. O perfeito. que ficou Tá mais aí. barato. Lá nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, custa $329. Se a gente for Vezes fazer 5, 3 vezes 5, 15, ainda não chega a dois mil uns, reais. não chega a 2.000. Então, a gente sabe que tem os impostos embutidos. Aqui chegou por 3.500. Mas ainda chegou mais baixo do que a gente estava pensando que fosse chegar, né? Já tinham Sei. rumores de que ia chegar a 6.000, a 7.000. A gente Ah, até que se bom. surpreendeu. Ah, que bom, né? Que Eu bom, vou que fazer. bom. A gente tem um tempinho para a gente fazer demonstração de um quadro aqui, rapidinho? Ah, Vou claro. levar. Vamos lá, olha, você perguntou quanto tempo de entrevista, eu falei, o máximo 40 minutos, nós estamos 1 hora conversando, criatura. Ó, eu vou num quadro Tá, de orquídea que a gente tem aqui e tá. vou fazer a descrição para você. Vai aparecer você aí. Vamos ver como é que esse óculos fala isso para ela. Ó, Ótimo, vamos lá. tá? Depois eu mostro o quadro, tá? Vou Tá. descrever primeiro. Ok, Meta. Olhe e descreva o quadro à minha frente. Parece ser uma pintura de flores, possivelmente orquídeas, com tons de laranja e amarelo. O fundo é mais escuro e as flores são o foco principal. Consegue descrever para mim as pétalas da orquídea? As pétalas da orquídea são longas e estreitas, com uma forma curva pontiaguda. Elas têm uma cor amarela ou laranja clara, com uma textura suave e delicada. As pétalas são dispostas de forma a criar uma forma de estrela ou uma forma de copo, com as pétalas externas mais longas e mais largas do que as internas. Consegue falar para mim qual é a cor do fundo desse quadro? O fundo do quadro parece ser de uma cor verde escura ou azulada, que ajuda a realçar as cores vibrantes das orquídeas. Então a Que gente pode maravilha, desenvolver. menina, ela é Peraí, vamos ver se eu consigo. pormenorizada. Vamos ver se eu Ela consigo mostrar o quadro. Tô vendo, dá para ver aí. Aliás, quem pintou esse quadro foi sua mãe? Não, foi meu pai. Ele que é o Ai, artista que pintor da maravilha! casa. Olha, ele que é o pintor da Ele que é o casa. pintor da casa. Olha que Ele é o pintor da lindo! casa. Olha que maravilha, Guilherme, É Luciano. Luciano, Luciano Barbosa. O Guilherme é o Luciano pai. O Barbosa. Guilherme é o pai. É seu pai. O Guilherme é irmão. O O foi Guilherme o era o seu irmão e avô. era o pai também. Isso, meu Era o avô. seu avô. Isso. É isso aí. É. Famoso Guilherme Barbosa da Chevrolet. Da Chevrolet, isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Lu, muito obrigada pela sua atenção. Conversar com você sempre é muito bom. A gente aprende muito. Gosto do seu senso crítico, gosto da sua clareza. Você não, por isso que eu digo, comecei no começo falei, é uma pessoa que não enxerga, mas vê, ou melhor, não vê, mas enxerga. É melhor dizer, não enxerga longe, né? O que pensa não ficou tapada, igual a maioria das pessoas agora com as redes sociais, né? Não gosto porque não gosto. Não quero porque não quero. É tudo assim. Lu, muito obrigada. Eu que Obrigada mesmo. agradeço. Agradeço muito. É sempre muito bom participar do seu programa, bater esse papo com você, levar informação para as pessoas. Só Eu espero que eu sou não seja assim, processada por ninguém aqui. eu, eu sou muito fascinada aí pelo teu trabalho, né? Você leva o conhecimento e informação para as pessoas. Isso é super importante para a gente Amém. construir cidadãos críticos, né? Construir criticidade
qualidade aí na vida das pessoas. Muito obrigada pelo convite, Eu Neuza. que Um agradeço, beijo para querido. você e para Beijo todo para mundo que está você, um ouvindo a grande abraço gente. para sua mãe e para o teu pai. Beijão. Beijo, beijo. Tchau. Fique com Deus. Você também. Tchau. E olha, esse programa daqui a pouquinho vai estar no YouTube Neuza Cipoli e no Facebook Neuza Cipoli também. Então você pode vê-lo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, ok? Tá aí. E obrigado aos nossos parceiros de trabalho, a TF Pneus, que está sempre com a gente, e o Organiza. Os dois, um grande beijo e obrigado pela parceria. Obrigado a todos vocês que assistiram esse programa. Vi um monte de gente aqui hoje, que delícia. Obrigada, gente, e até mais o próximo Sintonia para nós.